Encerrando essa série de vídeos que eu nomeei Ontologia, eu gostaria de abordar o ser em si, para si, tudo junto. Nós já vimos o em si, que é a coincidência consigo, que é aquilo que se revela no mundo fenomênico, mas essa revelação exige o para si, que é aquele ao qual falta algo, ele tem nada que o separa de si mesmo, e por essa razão ele promove a negatividade do mundo. Ele faz perguntas e o ser responde positivo ou negativamente, já falei sobre isso. Nós temos, nesse contexto, o ser para outro, mas o ser para outro não é mais que uma derivação dessa estrutura primária. Pensem comigo, você tem o em si e o para si. O em si existe numa relação, aparece, é trazido ao mundo numa relação negativa promovida pelo para si. Ou seja, o meu movimento de ir até os objetos e não coincidir com eles e ser devolvido a mim mesmo faz com que o ser se revele como istos no mundo. Só que se eu considero essa relação do em si e do para si, meramente, eu tenho de um lado aquele que nega e o objeto negado. Só que o objeto não nega de volta. Ou seja, aquilo que eu digo sobre essa caneta, você é velha, ela não devolve, você é mais velho que eu. Mas se fosse outro para si, eu teria uma resposta, ou seja, um conflito. E nesse sentido, a relação, que Sartre chama ser para outro, é derivada desse momento originário, dessa relação do em si e do para si, embora já ocorra conjuntamente. Existe uma quarta modalidade de ser que reuniria essas duas estruturas, o em si e o para si. Por isso, ser em si para si. Mas é impossível e irrealizável justamente por esse contraditório. É impossível que algo seja idêntico a si ao mesmo tempo e que seja diferente de si, livre ao mesmo tempo. Se a gente considerar isso, pensemos, é um ser absurdo. Por que Sartre pensou um ser que compõe essas duas coisas? Mas dizer isso é o mesmo que dizer que Deus é absurdo. Porque Deus, sendo causa de si, ele é ao mesmo tempo em si e para si. Ele é aquele que escolhe entrar na existência e aquele que existe. Mais do que isso, a gente pensa que em Deus, a vontade ou a escolha divina coincide com a realidade. Nesse sentido, mais uma vez, o ser em si para si. Você tem a realidade e a escolha da realidade. Ou seja, não é o nosso caso. Nós escolhemos quase nada. Nós escolhemos a roupa que vestimos, mas não exatamente o nosso corpo. Podemos até alterá-lo, mas ele tem uma série de lugares que não são absolutamente inacessíveis. Eu não controlo o batimento do meu coração. Não é um controle como eu tenho das minhas mãos ou do meu rosto, assim por diante. Então, nesse sentido, o ser em si para si é algo a ser alcançado, que nunca será alcançado. Como é que a gente pode ver isso na vida comum? Nós fazemos escolhas como se elas fossem nos realizar. Por exemplo, nós seguimos etapas. Concluímos o ensino médio, que beleza, não, agora é passar no vestibular. Concluímos a graduação, que beleza, não, agora é passar no mestrado. Concluímos o doutorado, não, agora é fazer o concurso. Ou seja, as etapas elas vão sempre se sucedendo, mas ao fim e ao cabo, qualquer conquista é tão somente o solo para o próximo projeto. E isso causa uma espécie de impotência, como se nós estivéssemos sendo determinados, o que esconde que isso tudo é resultado desse ato livre, que visa o quê? Visa ao mesmo tempo permanência e ao mesmo tempo liberdade. Eu cito Sartre, página 593. Longe de podermos modificar nossa situação a nosso bel prazer, parece que não podemos modificar-nos a nós mesmos. Não sou livre nem para escapar ao destino de minha classe, minha nação, minha família, nem sequer para construir meu poderio ou minha riqueza, nem para dominar meus apetites mais insignificantes ou meus hábitos. Nasço operário francês, sifilítico hereditário ou tuberculoso. A história de uma vida qualquer que seja é a história de um fracasso. O fracasso está na impossibilidade da realização do ser em si para si. Eu não vou poder jamais, não no mundo, unir essas duas estruturas, porque elas são a própria estrutura do mundo. Então, para falar dessa estrutura, a gente tem que pensar essas quatro modalidades de ser conjuntamente. Então, originariamente eu tenho a relação negativa do em si ao para si, ela ocorre diante do olhar, por isso a importância do olhar, mas ela ocorre sempre com a presença de outro para si, e essa é uma condição humana.
Nenhum para si veio ao mundo só, é impossível o homem só. Eu vou falar disso na introdução do livro que nós vamos trabalhar. Então, assim sendo, nós já temos essa base. Só que o terceiro ser, ele não é nenhuma dedução, ele é uma consequência necessária, é um desdobramento. Porque se há para si, é porque há outro para si, que o engendra. E isso leva ao conflito. A gente poderia pensar o movimento histórico a partir daí. Mas é mais do que isso. Eu poderia ainda perguntar, mas por que raios o homem faz coisas? Qual a motivação? A motivação também é ontológica, faz parte da nossa estrutura de ser, que é sermos para si e em si, ao mesmo tempo, e incapazes de permanecer, seja num, seja no outro, continuando sendo no mundo. A gente se torna em si, de fato, com a morte. Um cadáver é equivalente a qualquer outro objeto no mundo, por mais que ele seja cultuado, por mais que ele seja querido. De outro lado, a não existência, ou seja, a entrada na existência, o bebê, a criança, tudo isso também incorre nesse não controle. E é justamente aí que essa vontade de ser Deus se realiza. Por isso Sartre pode dizer, e isso não é pessimista, que ser humano é ser um Deus faltado. Ter o desejo de controlar os outros e a facilidade de não poder. E é também a história de um fracasso. Porque não importa o quanto se realize, não importa quanto tempo viva, jamais esse ser humano vai ser completo e realizado. Ele sempre terá novos projetos. Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar da introdução ao livro que nós vamos ler.